A Bíblia sem Jesus é uma maldição. É uma maldição. E eu vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, ninguém precisa da Bíblia para saber que há Deus. Ninguém. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando ele escreveu o livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, quando ele diz, eu estou aqui com minha Bíblia para te dizer o que o apóstolo escreveu. Ele escreveu o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer, no homem já está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que qualquer ser humano, a imagem e semelhança de Deus, é alguém que tem consciência, que pode olhar para si e dizer, eu existo. Nenhum animal tem essa competência, só o homem, o ser humano, tem essa competência de dizer, eu existo dentro desse universo. Essa é a imagem e semelhança que temos em Deus, de Deus. Um ser que pensa, que tem livre-arbítrio, uma pessoa que pode escolher ser ou não ser, to be or not to be. It's a question. Não é verdade? Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui é que a própria natureza, o jardim da sua casa, a flor, a abelha que vai lá e pega o néctar, a árvore que cresce, a semente que brota, tudo isso manifesta a graça de Deus, porque toda a existência só é possível por causa da graça. Da graça. É por isso que Paulo diz, até quem nunca ouviu falar o nome Jesus, quem nunca ouviu dizer que existe um povo de Israel, quem nunca ouviu dizer que existiu Salomão, José, Moisés, Adão, Eva, que sabe em si, qualquer criança, não precisa do pai ensinar, qualquer criança sabe quando está pequenininha, que se ela for lá e beliscar o amiguinho, ela está fazendo o mal, porque Deus habita nela e o bem a convence do mal, do pecado, da justiça e do juízo. Um animal vai lá e come o outro para matar a fome. Imagina um homem comendo outro homem. Os leões comem os filhos das outras leoas. Só que são animais, não são seres humanos. Entendeu? Porque os seres humanos têm essa consciência em si. Já nascem, essa é a característica de ser humano. Já nascem com o conhecimento do que é bem e do que é mal. Do que é bom e do que é ruim. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E é o que Jesus disse quando ele entrava lá na entrada triunfal em Jerusalém. Quando os discípulos dele e o povo que o seguia cantava Hosana ao que vem em nome do Senhor. E os fariseus, os blá blá blás lá do templo começaram a dizer, mande que os seus discípulos se calem. E aí Jesus falou, se esses se calarem, até as pedras clamarão. A natureza manifesta a glória do Senhor. As aves dos céus cantam para ele. As flores do campo refletem o poder dele.
O que a Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro histórico que mostra como foi manifestada a arquetipia, o arquétipo de algo que foi feito antes da fundação do mundo, antes que o homem fosse criado. Jesus já tinha morrido antes de você pecar. Sabe aquele pecado que você cometeu hoje? Jesus já perdoou ele há 2000 anos atrás, na arquetipia dessa dimensão. Mas na arquetipia da eternidade, não na arquetipia da eternidade, mas na realidade da eternidade, isso foi feito antes de Adão. Antes que Adão existisse, antes que existisse mundo, o Cordeiro já havia sido morto em seu lugar. Em seu lugar. Então, preste atenção. Quando eu digo que a Bíblia sem Jesus é uma maldição, continue me ouvindo que você vai entender. Quando Deus deu as leis a Moisés, Deus não deu as leis a Moisés para serem obedecidas. Deus não é doido. Deus sabe que os mandamentos e as leis são impossíveis de serem obedecidos por qualquer ser humano. Por qualquer ser humano. É impossível. Deus não deu as leis e os 10 mandamentos para serem obedecidos porque ele sabe que o homem é incapaz. Porque a regra, quando Deus deu a lei, as leis e os 10 mandamentos a Moisés, a regra era o seguinte: se você cumprir esses 10 mandamentos e as 636 leis, se eu não me engano, 636 leis e mais esses 10 mandamentos, você merece Deus. Você merece ser salvo. Essa era a ideia. Só que você acha que Deus é burro ou Deus é louco? Deus sabe que o homem é incapaz de cumprir. É tanto que a própria Bíblia diz que se você tropeçar em um mandamento, você tropeçou em todos. Se você não amar, você é adúltero, é ladrão, é prostituto, é mentiroso. Se você odiar alguém, você é assassino, é impossível. Aqui me fala, você consegue? Porque eu não. Eu não, meu irmão, porque eu sou o pior de todos os pecadores. Não tente enxergar em mim um homem santo, porque tem aí uma coisa que eu não sou. Por mim mesmo e em mim mesmo. Se você vê o Velho Testamento, se você for olhar direitinho com carinho, você verá que Deus usou só filhos da puta. Vai lá, vai ver a família de Abraão, vai ver Abraão, um mentiroso, o cara entregou a mulher lá para Faraó comer a mulher dele, cara. Entendeu? E Deus teve misericórdia dele e não permitiu que isso acontecesse. Mentiu, falou que era irmã. Mentiu em meia verdade, né? Porque era irmã mesmo, era irmã em segundo plano. Vai ver a família de Jacó, a família mais desgraçada que existe na Bíblia. Vai ver a confusão que era aquilo, parecendo a família daquela mulher lá que tem 50 filhos adotados, aquela pastora deputada, 50 filhos adotados, aquela bagunça.
Tem que ser louco para adotar 50 filhos. Tem que ser maluco, tem que ser um doido ou estar interessado em alguma coisa, né? Pois é. Vai ver Davi. Davi, para começar, a família de Davi, a avó de Davi era uma puta. Era uma puta, tá lá, tá escrito na Bíblia. Você gosta tanto do Velho Testamento, vai lá ler. A avó de Davi era uma puta. Era uma prostituta. Aí depois, Davi vai lá e come a esposa do melhor amigo dele. Come a esposa do melhor amigo dele e engravida ela. Aí depois, para ninguém descobrir que ele engravidou a mulher do amigo dele, ele manda matar o melhor amigo dele e junto com o amigo dele mata mais de 20 mil soldados, pais de família. E depois o filho de Davi vai e come a mulher de Davi. E depois o outro filho de Davi vai e come a irmã dele. Meu Deus. Depois o filho de Davi tenta matar Davi. Deus só usou desgraçados. Deus só usou homens pecadores, filhos da puta. E é por isso que eu te digo, meu querido, a descendência de Jesus veio de uma puta. Raabe. Raabe. Jesus é descendente de uma puta. Você sabia disso? Sabia não, né? É porque você só escuta o que o seu pastor fala. Vai ler Jesus, meu irmão. Vai ler Jesus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo agora? Aí você vai lá nos Heróis da Fé, na página da Bíblia que eles colocaram o título Heróis da Fé em Hebreus. Vai falar de Moisés, de Abraão, de Samuel, de não sei quem, de não sei quem. E vai falar no final lá que todos eles, nenhum deles foram salvos, nenhum deles alcançaram a promessa pelo que eles fizeram, mas sim pela consciência, por crer, pela consciência que eles tinham na graça. Porque é por fé e não por obras. As obras de Salomão só o levariam ao inferno. As obras de Davi só o levariam ao inferno. As obras de Moisés, presunçoso, que não pôde nem entrar em Canaã, de tanta presunção que tinha. E Deus lhe deu a graça de ser levado ao céu. Porque o que se pode entender de Deus está aqui. Não está lá fora, nos outros, nas religiões e em lugar nenhum. E aí, quando Jesus chegou na parada, Jesus disse: está aqui quem é maior do que Abraão, está aqui quem é maior do que Moisés. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que Abraão como homem, maior do que Moisés como homem. Ele estava dizendo que ele, as atitudes dele, era maior do que as leis que Deus havia dado a Moisés. São maiores do que as obras de Abraão. É por isso que eu te digo que se você for ler a Bíblia sem ter Jesus como chave hermenêutica, você vai cair na desgraça da lei, da letra que mata a alma, meu irmão. Da letra que mata a alma. E quando o Evangelho diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós e o cravou na cruz, expondo tudo que nos afligia, que nos podia condenar ao inferno, ele cravou na cruz e rasgou, está falando disso, ele rasgou as leis.
É o escrito de dívida que era impossível de se obedecer e que aí, a partir de Jesus, o vinho novo, o vinho novo, o vinho novo. Jesus disse lá em Lucas que ninguém experimentando o vinho velho vai querer o novo, porque dirá, o velho é melhor. O vinho velho é o vinho fermentado, um vinho que entorpece, que tira a consciência. Só que Jesus não estava falando de vinho nenhum, Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Jesus estava falando da moralidade religiosa. Jesus estava falando das leis que eram exigidas para você ter algum perdão de Deus. Mas agora, o próprio Jesus disse, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para que a lei se cumpra, eu vim para cumprir. Ou seja, preste atenção nisso que eu vou falar, toda a lei de Moisés, todo o Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo na crucificação. Por isso que está escrito no Evangelho que todo o escrito de dívida que era contra mim, contra você, todo o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou e o pregou na cruz. Tudo aquilo que a gente não podia, ele pôde. Por nós. Ele pôde por nós. E é por isso que a única coisa que salva é entender isso. A única coisa que pode mudar um homem de verdade sem ele precisar usar máscara para se apresentar como mudado é entender isso. E começar a viver o novo mandamento.